essa entrevista, ela é para a gente entender melhor sobre o curso. Qual que é a finalidade desse curso? Trazer para a gente conhecimento, por quê? Tá me ouvindo e me vendo direitinho? Sim, perfeitamente. Ótimo. Porque é o seguinte, a ideia do nosso grupo, ela é fomentar a área da prevenção à fraude. Só que aí o que a gente quer fazer? A gente quer elevar a prevenção à fraude a um nível de profissão como uma medicina, uma engenharia. Então a gente precisa melhorar, ao nosso ponto de vista, tá? Alguns aspectos. Alguns aspectos, por exemplo, tipo, muitas pessoas que caem na prevenção à fraude caem por acaso, né? Do nada. Eu, por exemplo, me chamaram para fazer um processo de atendimento noturno, só que no primeiro mês dessa empresa, dessa startup no lançamento, teve 30% de fraude. E aí eu fui analisar ali, encontrei alguns padrões, e aí criou o setor de prevenção à fraude. E eu conheço N histórias de pessoas que caíram na prevenção à fraude assim, eu vi uma vaga lá e fui, né? Pessoas engenheiras, advogados, e etc. Pessoas que focaram em outras profissões, mas caíram na prevenção à fraude e se apaixonaram. Então, a nossa intenção é fomentar essa área, trazer discussão, porque eu acredito muito que o lado de lá troca muita ideia, troca muita informação, e a gente aqui, eu sinto muito que o pessoal não quer trocar informação porque acha que vai passar uma regra da empresa dele. E não é isso. A gente quer passar experiências, porque o mesmo fraudador que está me fraudando, ele pode estar te fraudando. Então, se a gente se unir de uma maneira saudável, a gente fica mais forte. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre esse curso para entender. Eu, como especialista de prevenção à fraude, já trabalhei com documentoscopia e grafoscopia, até na BRT, você deu um curso uma vez. A antiga BRT, hoje RU, né? Uhum. E a intenção é, tipo assim, esse curso é para mim, o que eu quero na prevenção à fraude faz sentido. Então, eu quero entender e trazer para o nosso público o que é esse curso, o que ele vai trazer de benefício para ele e se faz sentido para ele. Talvez a gente está com um analista que ele quer focar numa área de cibernética, ele quer focar numa transação financeira. Então, são essas informações que eu quero trazer. Não, o curso do Manuel faz totalmente sentido para mim, porque pelo que eu estou vendo aqui dentro da empresa que eu trabalho, dentro do que eu gosto de fazer na prevenção à fraude, é extremamente importante eu saber de grafoscopia. E aí eu fiz algumas perguntas, até para a gente ser bem rápido, para não ocupar muito seu tempo, só para a gente entender mesmo, entendeu? Como é que funciona, e assim vamos caminhando. Perfeito, ótimo, ótima análise, ótima visão inicial. E eu já trato o curso que, gentilmente, você permitiu eu divulgar lá dentro do grupo WhatsApp Hunters, Fraud Hunters, né? E com todas as pessoas que estão lá, algumas eu conheço, né? Algumas são ex-alunos, ex-alunas, e isso é muito bom, é gratificante de ter boas referências deles também, né? Com certeza. Bom, é a nossa estrada, eu já leciono sobre essa matéria praticamente há 20 anos, como eu disse, na Febraban, na BBC, Fenabrave, cooperativas de crédito, bancos, financeiras, enfim, a gente tem um grande alcance em vários segmentos que buscam essas matérias, né? Eu gosto de dizer que tanto o curso de grafoscopia, hoje o de documentoscopia, eu posso dizer que a gente tem ele mais fundamentado diante de tantas regras e tantas mudanças no cenário brasileiro. Mas a grafoscopia, eu tenho pleno respeito pela ciência, porque ela é parte da documentoscopia, né? A grafo é uma parte da documentoscopia, a grafoscopia. Então, o curso que eu vou lecionar agora, né, dia 22 de março, de forma presencial, já o fiz também de forma virtual, outras vezes, mas eu preconizo pela forma presencial porque a gente consegue fazer a prática dos alunos de uma forma mais ajeitada, vamos chamar assim, né? Ou seja, é prática na veia. E a minha aula, porque eu não sou pai da matéria grafoscopia, né? Pai da matéria são outros antecedores e existem muitos outros grandes professores que já foram meus professores e continuam lecionando a arte e a ciência da grafoscopia.
O meu curso, a porta de entrada é: venha aprender a grafoscopia com práticas dentro de um cenário, dentro da ciência que a gente usa, dentro das terminações técnicas, objetivas e subjetivas, com exemplos reais de fraudes, ainda somado à sua própria escrita. Então é fundamental que você conheça também a sua forma personalíssima de escrever, e talvez a partir daí você venha fazer outros cursos nesta matéria. E por que outros cursos nessa matéria? Porque o meu jamais terá a presunção de formar peritos e peritas. Se as pessoas que vêm ao meu curso tiverem esse interesse, olha, eu quero obter apenas o certificado, como eu já recebi tantas perguntas, tem certificado? Tem certificado? Olha, ele tem conteúdo. O certificado é um acessório do conteúdo, não é? Mas não é óbvio, a gente fornece certificados para todos. Ah, mas é reconhecido pelo MEC? Não, o nosso não. Tem outras empresas que buscam essa oportunidade, porque o meu é um curso livre. Não é um curso exatamente de formação, mas ele é um curso de compartilhar técnicas, que você pode usá-las, inclusive, para começar a fazer análise grafotécnica. Mas eu deixo isso muito claro. Se você veio buscar para você atuar como perito e perita, será muito necessário que você continue a sua cadeia de estudos dentro de outros fornecedores, e eu recomendo outros, não recomendo continuar comigo sempre. Porque ele precisa treinar, ele precisa ter a visão da grafoscopia mais embasada, mais técnica, para que ele realmente entenda como é importante a gente usar as técnicas grafocinéticas para trabalhar e descobrir a verdade. E através da verdade, quando você faz realmente o estudo técnico e elabora ele dentro de um parecer técnico ou de um laudo judicial, que ambos têm a mesma estrutura, só que o laudo é para o juízo e o parecer técnico é para uma parte que está contratando você para periciar a assinatura dele, ou o escrito dele, é para que você realmente traga ali uma técnica que vá trazer segurança embasada na verdade. Até porque peritos e peritas respondem civil e criminalmente pelos seus atos, pelos seus pareceres, né? E a gente vê muita gente nos dias de hoje fazendo copia e cola de outros pareceres e não trabalha o fundamento básico da grafoscopia. Então, o meu é uma porta de entrada, que eu chamo. Quer conhecer grafoscopia? Vem, a gente vai te receber bem na nossa porta de entrada. Porém, ao sair, você já vai sair consciente de que você precisa buscar a continuidade deste conhecimento, desta ciência, em outras escolas. E tem muita escola por aí que eu recomendo, inclusive em sala de aula, para o aluno ir buscar. Acessíveis no investimento, ou não, depende da condição financeira de cada pessoa, não é? Mas são pessoas que merecem o meu respeito e eu me sinto privilegiado em poder indicá-los, que são professores de alto gabarito, que vão ajudar a pessoa a buscar o devido conhecimento da grafoscopia. Mas o nosso é bem prático, é bem dinâmico, é bem divertido, ninguém fica parado só ouvindo o professor falar. Então eu preconizo, posso fazer virtualmente, mas eu prefiro fazer de forma presencial, pelo menos esse tema de grafo, né? Como muita gente pergunta, né? Ah, eu quero fazer aula presencial, então venha. Como muita gente também deseja, dependendo da sua localização no país, eu quero fazer, eu estou no Amazonas, eu estou em Minas Gerais, eu estou na Bahia, estou no Rio Grande do Sul, só posso fazer virtual. Bora fazer o DDoC que a gente tem. A gente vai fazer em abril agora 27 horas de detalhes técnicos em documentoscopia, tudo devidamente atualizado. Então, quem já fez é importante fazer, entendeu? E depois eu te passo essas datas mais específicas, tá? Uhum. Mas a grafoscopia nossa é baseada nas leis da escrita, fundamentos técnicos objetivos e subjetivos, com exemplos reais. Todos os alunos interagem entre si, um escrevendo na apostila do outro e praticando os exercícios como devem ser feitos, não é? Para a gente sair daquele submundo do achismo, eu acho que é não usar jamais tabelas grafocinéticas, que tem livros que divulgam isso, tem professores, infelizmente, que divulgam a tabela grafocinética, mas talvez
sem explicar que a tabela grafocinética ela pode ser um meio, mas ela jamais poderá ser o fim e jamais poderá ser a sua conclusão de laudo. Jamais. A tabela grafocinética é para fazer com que o aluno lembre de determinadas comparações grafocinéticas, mas jamais baseá-las como fundamento. Né? Ela é apenas uma introdução, tá? Uhum. Perigosa, inclusive, mas uma introdução. Pegando esse gancho seu, o que é grafoscopia? A grafoscopia é a ciência do escrito, né? Ou seja, da escrita. Da escrita de modo geral? Modo geral. Nós, seres humanos, quando alfabetizados, aprendemos a falar, a ler e a escrever, certo? E então, dentro do alfabeto, eu posso te garantir que pela ciência da grafoscopia, porque grafo é voltado ao grafismo. Scopia, que é a conclusão da palavra, grafoscopia, vem do latim, vem scopem. Scopem é do latim. Então, tudo que tem scopia no final remete a uma visão mais ampliada e técnica daquilo que se quer analisar. Por isso, então, a palavra grafoscopia é a palavra mais conhecida. Então, eu posso garantir a você que todo indivíduo que consegue desenvolver habitualmente a sua escrita, seja palavras, textos, sinais, símbolos, números, ele tem a sua escrita personalíssima. Ainda que semelhante com outros alfabetos, porque eu e você somos brasileiros, não é, Hélio? Então, se nós somos brasileiros, nós temos aí, com certeza, no desenvolver da nossa escrita, seja escrever o nosso nome, escrever uma frase, escrever uma música, escrever uma poesia, a gente vai ter símbolos gráficos dentro do nosso alfabeto muito semelhantes. Talvez eu imitar uma letra A sua, eu consiga e você imitar uma minha, porque são símbolos gráficos muito parecidos, até porque quando alfabetizados a gente, na sala de aula, vai copiar o que os nossos professores estão escrevendo, até a gente assimilar e durante a nossa vida desenvolver o nosso próprio jeito de escrever. Então, ainda que semelhantes, dentro dessa fase, eu garanto, a gente tem várias situações que podem alterar o nosso grafismo durante a nossa vida, não é? Seja uma falha do instrumento escritor, a caneta, uma falha do seu próprio instrumento, que seria os seus membros, eu escrevo com a mão direita, de repente fui amputado, vou ter que começar a desenvolver a escrever com a mão esquerda, de repente num acidente eu perdi os meus 2 braços, com que órgão do corpo eu posso desenvolver a arte de escrever novamente? E tudo isso, com habilidade, treino, você vai executar. E você vai executar muitas vezes do mesmo jeito que você fazia com a mão direita, que você estava habituado a escrever. Porque você consegue doutrinar o teu cérebro, o seu jeito de escrever, não é? Então a gente explica e pratica tudo isso dentro do treinamento, para o aluno ou aluna entender como é que funciona as técnicas grafocinéticas, né? Porque, poxa, todo mundo acha que é fácil imitar ou falsificar uma assinatura, mas eu garanto a você que é praticamente impossível alguém imitar ou falsificar a assinatura de outrem ou de outra pessoa, né? A não ser, obviamente, que ele copie e cole, a não ser, obviamente, que ele treine exaustivamente e ainda vai cometer erros, tá? E aí, veio um ponto aqui na minha cabeça, eu consigo fazer uma assinatura minha de uma maneira que eu queira que ela pareça falsa? Também, esse é o grande, digamos assim, calcanhar de Aquiles de qualquer perito ou perita, que é a ação do disfarce, né, da autofraude, vamos chamar assim. Vamos supor que você decidiu assinar um documento de uma forma um pouco diferente, mas você já faz isso, um ato pensado, para você contestar no futuro aquela assinatura que você vai falar, olha, não é minha, eu não reconheço essa assinatura, não fui eu que fiz. Porque, digamos assim, um exemplo, você tem um hábito de escrever inclinado para a direita, e aquele determinado documento você inclinou para a esquerda, já é uma forma de você contestar, porque você não inclina para a esquerda. E dentro da grafoscopia, a gente chama isso de inclinação axial. Como eu determinar que isso pode ser uma simulação, um disfarce feito por você, entendeu? Pelo Hélio.
E aí eu vou trabalhar, eu vou então declinar um pouquinho a análise da inclinação e eu vou observar outras técnicas grafocinéticas que você, sem perceber, por não ter sido treinado em grafoscopia, acredita não desenvolver na sua autofalsificação. A simulação, ela é muito perigosa realmente aos olhos dos peritos, mas quando você realmente consegue trabalhar a ciência da grafoscopia, da grafocinética, você consegue determinar e localizar os elementos gráficos que pertencem ao hélio, mesmo dentro de um disfarce. Mas eu posso até adiantar para você, Hélio, eu não sei se você já tem essa pergunta já encabeçada aí no seu hall de perguntas, mas hoje o que se procura muito por peritos, peritas ou até iniciantes em grafoscopia é sobre as assinaturas digitais, né? Porque hoje nós temos muitos exemplos de assinaturas digitais, começando pela nossa CNH. A nossa CNH tem uma assinatura totalmente comprometida, muito pequena para ser observada. Ela é salva, né, no documento, porque a gente assina em um equipamento, então a gente já provoca a assinatura dentro de um hardware, que através de um software vai jogar a nossa assinatura para aquela assinatura que nós, ou para aquela CNH que nós estamos emitindo. Então nós temos as assinaturas desta forma, temos as assinaturas eletrônicas, que são feitas em contratos que estamos celebrando aqui de forma digital, com assinaturas por certificado digital, e muita gente está buscando como identificar fraudes nesse cenário. E eu repito, eu não dou aula disso, mas eu dou uma entrada inicial para que as pessoas compreendam o que são essas assinaturas biométricas, digitais, eletrônicas, para elas que consigam diferenciá-las e entender que o mundo de hoje não é somente assinatura feita pelo agente esferográfico, né, uma caneta esferográfica, ou qualquer caneta de qualquer ponta. Então, não tem só as assinaturas emanadas pela mão humana ou por qualquer órgão escritor humano. Tem os equipamentos hoje que tem que ser averiguado, aferido as técnicas para identificar se foi uma fraude ou não, dentro de um determinado documento, né? Essa era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Se você vê hoje que a grafoscopia ela está perdendo espaço para essa nova geração de assinaturas. A tendência é, mas a longo prazo. Por quê? Porque ainda que se fale muito do mundo digital, a gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil, segundo o último censo do IBGE, tem por volta de 240 milhões de habitantes. Eu vou dizer a você que talvez, pegando números de eleitores, a gente não tem nem 150 mil eleitores, não é? Então, a tecnologia vai demorar a chegar para muitas pessoas ainda. Então, nós teremos ainda muito trabalho para a área da grafotécnica por assinaturas ou textos manuscritos. Então, tem muito trabalho para ser feito, tanto pela área judicial, como os pareceres técnicos também, e por muitos peritos e peritas que desejam se formar, né, nessa área forense da grafoscopia. Tá? Então tem muito trabalho ainda, mas a tendência é que seja substituída sim, não podemos negar. Nós estamos já vivendo a tecnologia, né, Hélio? Então, como eu disse, né, nós temos aí assinaturas eletrônicas biométricas digitais, e muita gente já está procurando conhecimento técnico em cima disso. Aliás, o judiciário já está buscando peritos e peritas que abordam em suas técnicas exatamente esse segmento de confronto técnico para determinar se aquele contrato foi assinado por uma pessoa ou não de forma digital, eletrônica, biométrica. Então, se faz dever a todos aqueles que vêm buscar a grafoscopia tradicional, são os exames dos grafismos emanados por qualquer órgão humano, que eles também aprofundem ou iniciem a sua busca técnica no meio digital. Tá? Então, isso é fundamental. Hoje a grafoscopia, numa esteira de prevenção à fraude, né? Ela é uma parte que eu posso reprovar 100% e ter segurança nisso? Olha, eu costumo dizer o seguinte:
vai depender muito daquilo que você está recebendo para analisar. Eu nunca me esqueço, uma época atrás, eu não vou também me lembrar quantos anos atrás, eu vou chutar aqui por cima, uns 10 anos atrás. A Febraban me convidou a pedido de um comitê de grandes bancos, não vou revelar o nome dos bancos para não expor ninguém, mas foi na Febraban, a Febraban me convidou e convidou também a Rita, nossa perita grafotécnica, para ajudar a esse comitê que estava querendo implantar contratos digitais. Olha, a gente não quer mais guardar o meio físico dos contratos, a gente quer guardar os contratos de forma digital. Eu falei, uma boa, porque isso já é amparado pelo Banco Central, né, é regulado pelo Banco Central, onde os bancos podem fazer a guarda do contrato físico de forma digital, né? Para a perícia, se faz necessário, ainda que exista o meio físico para ser periciado. E aí foi perguntado para mim, olha, se eu salvar o meu contrato assinado pelo Hélio nessa extensão, com esse tamanho, para você, perito, é suficiente para fazer uma análise? Eu falei, deixa eu ver o arquivo. Quando ele abriu o arquivo, que poderia estar em PDF, em JPEG, em PNG ou qualquer outra extensão, distorcia as imagens. Eu falei, então, em tudo que é distorcido a imagem, você não vai conseguir dar o devido parecer. Então, eu não posso te afirmar, Hélio, que 100% de assertividade você terá se você não sabe a imagem que você vai receber, em que qualidade ela vai chegar. Ela tem que estar no mínimo visual, para que a gente possa fazer aquela análise de 1 para 1, e para você ter uma ideia, as áreas periciais, quando vão fazer a análise grafotécnica, vão verificar se foi realmente o Hélio que assinou aquele documento, vão entrar em contato com você, porque eu estou trabalhando para o judiciário, para fazer novas coletas, e geralmente essas coletas podem variar de 40 assinaturas que o Hélio irá fazer novamente, de 40 símbolos gráficos, de 40 números, eu estou falando um número menor, que pode chegar a 80, a 100, justamente para saber a sua metodologia do ato de escrever. Se não há possíveis lapsos, que naquela assinatura que eu estou fazendo de 1 para 1, foi um lapso, né? Foi uma situação atípica que você pode até cometer, não com tanta incidência, e eu não conseguiria fazer isso fazendo uma assinatura de 1 para 1. Então, o que eu recomendo para as empresas e para as pessoas de área de antifraude que fazem as análises, fazendo a comparação técnica de assinaturas de 1 para 1, é trazer, olha, a assinatura contestada ou questionada apresenta divergências ou apresenta convergências. A gente não pode se basear e dizer, olha, essa assinatura é falsa, a não ser que a gente consiga fazer outras pesquisas baseadas em investigações, que aí a gente consegue ter acesso a outros meios que foram escritos pela pessoa que está contestando aquela determinada assinatura. E lembrando que ninguém é perito ou perita, até porque se prova de analistas de prevenção à fraude. Então, a gente tem que trabalhar no máximo, analisando convergências e divergências. Se alguma empresa coloca, olha, aqui essa assinatura é falsa, é irregular, é fraude, ela vai estar se expondo, vai estar expondo o analista, e geralmente a empresa vai usar esse parecer, que deveria ser um parecer demonstrativo e não técnico, apenas um parecer demonstrativo, para que a empresa que nos contratou tenha ali a sua devida decisão. Eu vou dar seguimento ou não vou dar seguimento. Aqui, digamos assim, a empresa do Manuel encontrou muitas divergências, então, para mim, me torna insegura essa assinatura. Mas aqui ela encontrou várias convergências gráficas, então, vamos colocar assim, não é? Saindo fora daquela regra de tabelinhas grafocinéticas que eu falei para você, né? Que às vezes as pessoas também querem, me dá uma tabela comparativa. Não, tabela comparativa a gente não fornece. Isso tem em livro, que se você quiser comprar, você faz aí. Mas aí não é o nosso caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está limitado em dar um parecer grafotécnico de 1 para 1. Mas eu tenho 5 assinaturas, Manuel, para fazer o confronto. Já ajuda. Dentro daquela questionada, já ajuda, não é? Você tem a assinatura da identidade, da CNH, em outros documentos que nós conseguimos ver que eram documentos autênticos,
Então, eu tenho 5, 6 assinaturas que eu vou usar como padrões grafocinéticos para fazer o confronto com aquela assinatura questionada, não é? E como é que a grafoscopia é usada hoje numa prevenção à fraude? Então, é usada dessas várias maneiras, né? A maneira, obviamente, mais correta é no âmbito pericial, seja ela no âmbito judicial ou no parecerista técnico. Eu, Manuel, sou perito grafotécnico. Eu escolho onde eu quero atuar, porque eu continuo meu estudo há longos anos na área forense da documentoscopia. Confesso, estou em eterno aprendizado. Qualquer perito que se coloque, olha, eu já sei tudo, já não sabe nada, né? Ele está se auto-menosprezando. E então a gente tem que estar acompanhando tecnologia sempre, inclusive. Então, se eu escolhi trabalhar para varas judiciais, seja do Estado, seja a vara federal, eu vou me inscrever, vou apresentar todos os meus cursos que eu fiz para provar que eu trabalho na área pericial, e em todos os laudos que eu vou atuar para a justiça, que eu sou nomeado e aceito trabalhar para a justiça, ele vai ter que estar baseado com muita técnica, muita segurança, né? A própria construção do laudo. Conseguir pegar, sair em campo, né, vamos chamar assim, fazer novas coletas, ou pedir para alguém fazer novas coletas que está muito longe a praça de atuação, tudo bem, depende da forma como você coletou. Agora, se eu quiser não atuar para a justiça, mas atuar para o Hélio somente, porque o Hélio assina diversos documentos, ele não se lembra de todos, então ele contrata um parecerista técnico, que vai fazer o que o perito também faz para a justiça, baseado em parecer forense da grafoscopia. E vai dizer, olha, Hélio, você pode me contratar, mas se essa assinatura aqui for sua, eu vou falar, ela é sua. E você vai me pagar por isso. Eu não vou aqui fazer só laudo para você, ou parecer técnico, dizendo que não foi você que assinou, porque seria muita má fé minha e te prejudicar, na verdade, né? Eu e você nos tornaríamos criminosos, praticamente. Então, assim, se está me contratando por um serviço, eu vou te dizer se essa assinatura é sua ou não, baseado naquilo que você honrar o pagamento daquilo que eu te cobrei, né? Mas e numa análise de uma prevenção à fraude de um consórcio, por exemplo, eu preciso validar se a pessoa mesmo é dona do documento, se ela assinou mesmo, se ela está ciente disso, para que eu possa liberar, por exemplo, um valor, ou até mesmo um banco, uma transação de veículos. Como que a gente pode agir na prevenção à fraude dessa maneira mais simples, sem ser um perito, sem ser alguém que já vai ter um conhecimento muito elevado, mas assim, eu me dispus a fazer, eu quero fazer o seu curso porque eu quero implantar isso na minha empresa, né? Ou pelo menos quero trabalhar com isso em alguma empresa. Como que eu posso atuar dessa maneira mais simples? É entender que somente os recursos que nós vamos receber do mercado em geral para fazer análise grafotécnica do jeito que o mercado deseja. Ó, tá aqui, Hélio, eu tenho aqui uma imagem de um documento que foi assinado, supostamente pelo Manuel, e aqui é a identidade do Manuel para você fazer o confronto. Não é só das assinaturas que você vai fazer o confronto, você vai fazer análise do documento, você vai fazer análise dos dados das pessoas, é um conteúdo para você elaborar o seu parecer. Sim. Se for baseado somente na grafo, tem que deixar muito claro, o parecer, ele é apenas ilustrativo. Ele não tem baseamento técnico. Só que a maioria das empresas não querem isso, né? Eles querem um embasamento técnico para eles tomarem uma decisão específica. Mas se for só pela assinatura, eu recomendo, declina. Entendi. Não assume esse risco, porque você vai se expor e pode até responder por esses atos, entendeu? Imagina você falando para aquela empresa que contratou você, que das 10 assinaturas, daqueles 10 contratos que foram enviados para você analisar, 5 você encontrou divergências e 5 você finalizou o seu parecer dizendo que são falsas. Entendi. Ou você tem muito conteúdo para provar que aquelas assinaturas não foram feitas por determinada pessoa, e recomendo você sinalizar isso no parecer que você mandar, não só é divergente, para que você se lembre daquilo que você analisou daquelas assinaturas.
É isso que é o esperado, mas não é isso que acontece, porque ninguém vai te mandar uma qualidade tão boa de assinaturas para você poder fazer análise que, no mínimo, é esperada. Entendi. Tá? E hoje, no jeito que nós trabalhamos hoje no mercado, com as qualidades das imagens, numa esteira, 100% dessa esteira, você acha que a Grafo, ela entra quantos por cento? Para a gente falar assim, eu estou criando uma Olha, esteira de prevenção, o peso da Grafo vai valer 20, 10, 5, ela é aquele determinante, tipo assim, eu tenho mais situações complexas e ela é decisiva, ou ela sempre vai ser alguma coisa mais subjetiva? sempre subjetivo. Vou apostar nisso categoricamente, 100% subjetiva, porque se você não sai a campo para fazer novas coletas ou pedir novas assinaturas daquela que você foi pedido, foi incumbido de fazer análise técnica, e você precisa de mais elementos, se ninguém te apresentou, é subjetiva, entendeu? Uhum. Agora, qual o peso dela? Volto a repetir, depende da documentação que você foi contratado para analisar. É só assinatura? Não, tem outros documentos para você fazer análise também. E isso, inclusive, eu falo até para peritos. Eu atendi uma ex-aluna que se tornou perita grafotécnica, atende a justiça, e aí a documentação encaminhada pelo juízo tinha vários outros documentos que ela falou, o que eu faço? Você consegue, já viu esses tipos de documentos? Eu falei, já vi e muitos deles são falsos. Ah, mas eu fui contratada só para analisar a assinatura. E aqui eu não vi divergências, eu só vi convergências, não tem como dizer que as assinaturas são falsas, mas os documentos são. Eu falei, então você vai dar o seu parecer técnico como perita nomeada pelo juízo, que esses outros documentos têm sim irregularidades e você vai provar pela sua técnica, não é? Ainda que não seja a pessoa que emitiu aqueles documentos, mas você tem embasamento técnico para falar deles. Eu falaria. Você entendeu? Então, assim, é o que agrega que nos ajuda. Agora, não, Manuel, tem uma empresa que nos contratou só para analisar a assinatura. Ok, você vai fazer o trabalho, porque a empresa está esperando isso de você, você já tem um curso, você tem outros cursos que você já fez, você tem ferramentas que você usa para poder fazer análise grafotécnica, só que você vai fazer um parecer técnico ilustrativo. Jamais um parecer técnico para ela usar em ações judiciais. Eu tenho baseado isso em meus contratos, na maioria deles, de clientes que contratam os nossos analistas para fazer análise grafotécnica. Falaram, tudo isso aqui, toda análise feita, ela é estudada, é utilizada técnicas grafocinéticas, sim, mas a gente sabe que a gente está limitado, então é um parecer técnico apenas ilustrativo. Ele não serve para o âmbito judicial. Uma porque você vai estar colocando o nome do meu analista como perito, e ele não tem formação em perícia. O nome dele vem lá no parecer, né? O nome da empresa, é o logo. E aí você acredita que eu já não peguei várias empresas usando nossos pareceres aí na justiça? Acontece. E aí os peritos vêm para, Manuel, a empresa aqui está usando o seu parecer, você sabe que eu vou impugnar, né? Eu falei, eu sei, e é o seu dever impugnar, né? Por quê? Porque não pode estar em contrato isso. Mas a ânsia das pessoas querem fazer tudo muito rápido, tudo... não, eu tenho a solução para defender a instituição que eu trabalho, que é contratar o Hélio, a empresa dele, que vai me dar o parecer técnico das assinaturas. Não é assim. Você tem que explicar em reuniões de contratação o que é feito e até onde o cliente pode usar o embasamento. Voltando a falar daquele comitê, da FEBRABAN, eu saí de lá desse comitê falando, olha, se vocês salvarem os arquivos nessa qualidade mínima, nenhum perito vai conseguir dar um parecer técnico para vocês. E os que falarem que conseguem estarão saboteando vocês. Entendeu? Irão lhe sabotar. Então, já é com o intuito só de ganhar dinheiro com você, instituição. Então, não faça isso. A qualidade mínima para que a gente possa ampliar a imagem a ser analisada aqui no meu computador e ter ali pelo menos uma condição mais favorável para eu dar o parecer a você. Agora, toda condição que eu faça um aumento da imagem e me distorce a imagem, obviamente eu vou precisar do quê? De outros recursos tecnológicos para dizer, será que houve manipulação daquela imagem? Por exemplo,
Público do crédito consignado. Uhum. A gente pega muitos casos lá na nossa consultoria que analfabetos têm direito a serem identificados, mas não assinam o documento de identidade porque são ainda na questão, eles têm dificuldade de escrever. Isso é muito complicado falar disso, porque assim, tem muita gente que não sabe ainda ler e escrever, mas sabe desenhar o nome. E o fato de você desenhar o nome em uma carteira de identidade, você já quebra a informação de que aquela pessoa não é alfabetizada, entendeu? Então, o que a gente pega de casos ali? Manipulação feita por quadrilhas que pegam essas pessoas que não sabem ler e escrever e prometem ali para eles altos ganhos, desde que eles reconheçam, tirem uma foto ou cedam o documento para um fim creditício. Só que os criminosos, para não deixar aquele negócio lá, tem que ter assinatura a rogo, né, já que não tem assinatura da pessoa, ela vai assinar pela digital e vai ter que ter assinaturas de testemunhas. Então, vamos aqui elaborar, fraudar uma assinatura na carteira de identidade que já foi digitalizada. Então, eu vou lá em softwares que fazem edição de imagens e crio uma assinatura sem fundo e colo lá na assinatura da identidade. Se o analista não tem os olhos clínicos, os olhos técnicos para identificar que aquela assinatura foi manipulada na identidade e não faz consultas adicionais para saber se essa pessoa é analfabeta ou não, né? Ela não poderia ser analfabeta, ela não assina o RG. Se ela assinou o RG, ela já não é mais analfabeta, então ela tem que atualizar os seus cadastros por aí que constam que ela ainda é analfabeta. Né? Então ela tem que, obviamente, atualizar o seu cadastro. Então a gente encontra muito isso, como outras manipulações, por exemplo, o Hélio vai abrir uma conta ou tomar um empréstimo em um banco digital ou qualquer outro banco popular e apresenta a CNH digital. O tipo de fraude que a gente está pegando agora é manipulação do rosto na sua digital, na sua CNH digital. Então, assim, não houve edição dos seus dados pessoais, eles estão usando os seus dados pessoais, porém o rosto, né, a carequinha do Hélio, a barba dele, tá aí, mas vão colocar os meus olhos, o meu nariz, a minha boca, a minha orelha no seu rosto, cara. É um deepfake, né, que a gente chama, né? Manipulação por inteligência artificial. Isso está sendo feito com muita agressividade e está cada vez mais difícil para os olhos humanos identificar isso se não tiver a utilização de um software. Entendi. Basicamente isso. Vamos caminhar aqui para o final. Hoje o seu curso é para quem? É para quem precisa e quem nunca ouviu falar de grafoscopia. Quando eu falo quem precisa, outras pessoas que já tiveram a oportunidade de estar em outras escolas que lecionam grafoscopia, mas foi virtual, não entendeu um bom aproveitamento, vem para o presencial, então. Vem lá, vem reativar aquilo que você já aprendeu ou não aprendeu e queira entrar na área pericial grafotécnica. Quando eu falo queira entrar, lembrando que aqui é a porta de entrada, tá? Deixo muito claro isso, não formo peritos e peritas. Do meu curso, ninguém sai diretamente para uma vara judicial ou atender alguém tecnicamente para um parecer técnico. Ele vai sair com os insumos, com embasamento técnico, com fundamento. Vai conhecer a grafoscopia, é a porta de entrada. Para quem nunca fez, eu acho interessante porque começa a entrar numa área, e mesmo que ainda não atue diretamente com a grafoscopia, vai entender que existe uma ciência que colabora para identificar aquele escrito ou aquela assinatura que nós estamos duvidando. Então, você tem uma escola, que é a grafoscopia, que vai te ensinar a entender se aquela assinatura, se aquele texto foi elaborado por alguém que não reconhece. Né? Olha, não fui eu que assinei, a gente vai ver um monte de casos assim ainda, principalmente o público idoso, eventualmente, que vai ter as mudanças naturais da sua forma de escrever,
Mesmo não sendo público idoso, eu e você, estamos ainda, né, considerando jovens, ainda que eu tenho 50 anos, mas a gente pode ter fatores modificadores da nossa escrita, fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, que tudo isso hoje a ciência nos ajuda a identificar antes de tomar uma decisão. Então, eu acho importante. Eu não tenho ainda, como eu lhe disse, dizer a você, ó, eu estou desistindo da grafoscopia, como uma aluna já me disse, eu não vou fazer porque eu já vi muita gente que fez, se cadastrou em várias, nunca foi nomeado, nunca atendeu ninguém, é perda de tempo. Bom, aí para mim a perda de tempo é naquilo que você foca. Se você está almejando um objetivo na sua vida e parte desse objetivo é a grafoscopia, você tem que estar no meu curso, no curso do Hélio, no curso do outro e continuar a sua jornada. Se você já entra achando que não é o seu objetivo, que você não vai trabalhar com isso nunca, então nem venha. Não perca seu tempo de fato. E Use qual seu que é tempo a seu favor, né? E qual que é o impacto que você vê hoje de pessoas que fazem esse curso seu de porta de entrada para a grafoscopia? O que você vê hoje, assim, seus alunos que fazem um curso e já tem um retorno? Eu sou muito grato. Eu sou muito grato porque a maioria do público que a gente já capacitou neste tema de grafoscopia ou se tornaram peritos e peritas, continuando a longevidade dos seus cursos, da sua formação, né? E outros entraram em outras empresas que têm, né, esse percentual menor de análise grafotécnica, e você aprende a dar a denominação técnica para uma análise grafotécnica, ou seja, colocar dentro do seu relatório aquilo que você realmente analisou. Então as pessoas vão te olhar como uma pessoa que pelo menos se aprofundou em um estudo que não é desconhecido para muitos, mas que é conhecido para tantos outros, e você sabe argumentar sobre ele. Então você não é apenas um entusiasta, você se formou e está pretendendo, está trabalhando com ele, está se aperfeiçoando. Então eu acho que, assim, vale a pena. Ele tem valor capacitacional, ou seja, você vai sair do curso com algo a mais no seu currículo que vai te garantir êxito em muitas coisas da sua vida. Seja para si próprio, seja para ajudar alguém, seja para ajudar organizações e até mesmo a justiça. Bacana. Tá bom? Agora, umas considerações finais, que nosso tempo já está acabando, ocupei muito do seu tempo. Imagina. Agradeço demais, mas considerações finais para chamar mesmo o pessoal para ir para o seu curso, aprender mais sobre essa ciência, se aprofundar. Perfeito, agradeço, Hélio, acima de tudo, essa oportunidade e conhecer você, né, nessa primeira vista, ainda que seja virtual. Eu recomendo a todos que estão buscando atualização ou que nunca ouviram falar, venha. Manuel, não sei o que é. Vem para o curso que você vai aprender e você vai ver como é interessante entender a ciência do nosso grafismo. A arte de escrever, a ciência da escrita. É muito legal, é muito gratificante. Lembrando que você poderá ajudar a si e pessoas e organizações a prevenir fraudes. Né? O que você poderá fomentá-las dentro do conhecimento que você vir adquirir. Lembrando que é a porta de entrada, por isso que a gente chama assim, é o curso de grafoscopia, vem aprender a identificar fraudes em assinaturas. De uma forma prática, de uma forma dinâmica, que vai aquecer bastante o seu conhecimento. Então, eu acredito que todas as pessoas que buscam o conhecimento, seja qual for, sempre serão pessoas interessadas que se tornarão interessantes. Pode ter certeza. Muito obrigado. Muito bacana. Eu que agradeço. Esse tempo que a gente ficou junto aqui, eu aprendi muito. Saí com muita instigação para ter instigado a desenvolver. Acho muito bacana essa parte. Agradeço muito pelo seu tempo. E até a próxima, então. Muito obrigado, Hélio. Até a próxima. Espero revê-lo. Ou aí, está em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Ou aí em Belo Horizonte, ou aqui em São Paulo, onde eu estou, né? Com certeza. A gente faz aí as nossas viagens e nos encontramos aí para um bom café, um bom bate-papo, uma ótima resenha e, por que não,
eu também aprender com você, com as pessoas já que seguem o seu grupo, seguem você. E, repito, todos nós temos a aprender. Então, Com vamos certeza. manter essa vontade, essa chama acesa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado Forte a abraço, você. meu amigo. Até a próxima, viu? Até a Conta próxima. comigo.